Olá, pessoal. Estamos aí novamente no podcast Saúde em Pauta, que o objetivo do nosso podcast é levar uma informação relevante, sincera e atual em temas de medicina, porque a gente sabe muitas informações rodam em rede social e nem sempre são verdadeiras. Então, nosso objetivo aqui do podcast é trazer pessoas já respaldadas na medicina que tenham conhecimento e experiência no que está falando, porque existe profissionais com milhares e milhões de seguidores, mas na prática no seu dia a dia e não tem a formação adequada. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista, tenho mais de 22 anos de experiência no cuidado da saúde clínica e cardiovascular, além de também de fazer ecocardiografia e faço parte da Câmara Técnica de Cardiologia do Conselho Regional de Medicina. E com muita honra, hoje aqui está com a gente nosso querido colega Antônio Mota, é um médico oftalmologista, onde a gente nos próximos minutos vamos conversar um pouco sobre a saúde dos olhos. E aí, meu querido colega Antônio Mota, muito obrigado primeiro pelo convite, por estar aqui gravando com a gente. A gente sabe que na correria do dia a dia de médico trazer vocês é complexo, mas obrigado por ter aceitado o seu convite. Fique à vontade para a apresentação. Bom, inicialmente, muito obrigado, Leandro Serafim, pelo convite de estar aqui conversando, batendo um papo, trazendo informações sobre a minha área, que é de oftalmologia. E para vocês terem a noção que eu sou, meu nome é Antônio Mota, né? Eu sou médico oftalmologista há mais de 20 anos, não vou falar o quanto, mas... bom, posso falar, tudo bem, vai. Eu sou oftalmologista há 22 anos e atualmente eu trabalho, né, na oftalmologia. E é o maior prazer, né, que eu tenho na vida, é uma vocação, efetivamente. Eu fiz especialidade, o fellowship, mais dentro da parte de cirurgia de catarata, dentro da oftalmologia, na USP, em São Paulo. E, inclusive, dentro em breve eu estarei indo para lá para o congresso da USP, dar uma palestra lá, sou palestrante. E tenho a minha experiência, né, como médico oftalmologista, fui 10 anos conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Atualmente faço parte das sociedades Norte e Nordeste, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e participo da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina. Então esse é só um pequeno, breve resumo, né, do currículo dessa estrada da vida aí que a gente vem trilhando. É importante, a gente gosta de falar sobre o mínimo currículo de vocês, colegas médicos que vêm aqui, porque justamente para trazer as pessoas que estão assistindo, que é um conteúdo de qualidade. A gente está aqui com pessoas que têm realmente experiência, sabem o que estão falando, né? Tem uma longa bagagem para não falar besteira e colocar pessoas em risco à saúde, ainda mais a saúde dos olhos. Aí eu queria, Mota, que você falasse um pouco assim sobre a saúde dos olhos, né? Qual é a importância? A importância, acho que a gente tem quase certeza de que a visão é algo extremamente delicado e que faz a diferença no dia a dia, né? Não é à toa que eu tô com o meu óculos aqui, depois dos 40 anos, eu fiquei com a síndrome, né, do braço curto, já não consigo mais enxergar o que está de perto. E a oftalmologia trouxe para mim aí um óculos para que eu tenha mais conforto, né? Então, qual é a importância da oftalmologia na saúde da população e na saúde da população brasileira? Bom, é uma importância total, né? Porque a visão, talvez seja o órgão, o sentido, né? Que a gente mais usa, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, a visão é uma das coisas que podem trazer pra gente, né? Diversas sensações, diversas emoções. E uma visão nítida vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, mais saúde, né? Mais para frente a gente pode, inclusive, abordar o quanto que é importante a gente ter uma boa visão, porque isso vai se refletir, inclusive, no aumento de expectativa de vida, né? Então a gente pode viver mais enxergando bem, como ter uma vida mais produtiva, mais recompensadora, uma vida mais saudável. E a grande importância da oftalmologia, porque o exame feito pelo médico oftalmologista, ele vai permitir a todos os pacientes tenham não somente a boa visão, mas muitas vezes a gente pode detectar outras doenças, né? Inclusive algumas doenças cardiológicas, acho que a gente vai aprofundar um pouco mais para frente nisso aí, podem ser detectadas, né, ou ser feita a primeira suspeita, né, daquele diagnóstico por meio do exame, né, do olho pelo médico oftalmologista. Então, a nossa visão, efetivamente, eu sou apaixonado por isso, como eu falei no começo, é a minha vocação, cuidar dos olhos, cuidar da visão.
E é muito importante que todos, né? Eu acredito que em algum momento da vida todos nós vamos passar por um médico oftalmologista. Então, é isso aí que estamos aí, que temos para o nosso dia a dia, para os nossos pacientes. E qual é o momento que você diria que é importante ir no oftalmologista, né? A gente sabe que ficar atento a alguns sinais, né? Desde criança. Então vamos começar pela criança, né? Quais são os sinais que pra gente, que nós pais ou parentes ou até mesmo professores possam identificar que aquela criança necessita de ir no oftalmologista? Que é interessante que a gente acha que a criança não adoece, né? Mas a criança adoece sim, tem problema cardíaco, tem problema de diabetes, enfim. A criança também vai precisar de ir no oftalmologista para várias situações aí. O que você pode dizer? Esses sinais que a gente deve estar atento para os nossos filhos. Bom, o cuidado, né, com a visão e com os olhos, ele começa muito antes, né, da gente ir no oftalmologista. Na verdade, inicialmente o oftalmologista vai até a gente. Em que momento isso, né? Quando a gente nasce, né? Tanto é que a gente tem aí políticas públicas de saúde e quando o bebê nasce, que é o exame do olhinho, né? O teste do olhinho. Por que isso? Tem algumas doenças que elas são congênitas, né? A criança nasce com algumas doenças, pode nascer, né, com algumas doenças, e dentre as doenças oftalmológicas, algumas são detectadas já nesse primeiro exame, assim que o bebê nasce, né? Como a retinopatia da prematuridade, como o glaucoma congênito, catarata congênita. E todas essas doenças aqui, só para exemplificar algumas, elas vão precisar de um tipo de tratamento, né? Cada um com seu, vamos dizer assim, tratamento diferente. Mas, então, a gente já começa na maternidade, é o primeiro momento, né? Importante, alerta, né? Depois disso, a gente tem, vamos dizer assim, a criança que está em casa, que está começando a andar, engatinhar. Quais são os sinais de alerta que a gente deve ter nessa fase? Observar se a criança se bate muito nas coisas, se tem desvio no olho. Às vezes a gente pode ver aquela questão do reflexo, né, vermelho do olho na foto, ou seja, se a criança não está com reflexo vermelho, tem um reflexo branco na foto, isso deve ser notado também pelos pais. E assim a gente vai nessa fase inicial, que a criança tá ali, o universo dela é um universo mais curto, né, mais próximo a ela, são aqueles brinquedinhos, ela começa a andar, aquela coisa toda. À medida que a gente vai crescendo, né, aí a gente começa a ir para a escola, né. Então esse talvez seja o primeiro, marco importante, mas não é o primeiro nem o único, para que a gente faça uma avaliação mais profunda. E por que isso é importante? Quando a gente coloca nossos filhos, né, na escola, é importante que eles tenham uma boa visão, uma boa capacidade visual, porque isso vai interferir diretamente na capacidade dele de aprendizado. Então, nessa fase pré-escolar, né, é um momento que, com certeza, acho que quase que obrigatoriamente, né, os pais devem levar seus filhos para um exame completo. A gente tem colegas especialistas no atendimento infantil. A partir daí, né, de acordo com essa avaliação, se a criança vai precisar de óculos, se não vai precisar de óculos, a gente vai programando as seguintes. Mas, em linhas gerais, a partir desse marco, como eu falei, que talvez seja o primeiro marco importante, a gente deve se programar para fazer as avaliações a cada ano, né? Se o paciente não precisa usar óculos a cada 2 anos. Aí vai depender se o paciente tem outras doenças, outros problemas de saúde. Então, a gente vai avaliar o paciente como um todo, né? Dentro daquele quadro, né? Das doenças que ele tem, dos problemas que ele tem. E aí recomendar a próxima visita. Pro adulto aí nem se fala, né? A gente hoje tem uma vida muito corrida, muito produtiva. Então, ter uma boa visão, ela é importante para todos, né? Então, desde o nascimento até a hora que a gente, né, vamos dizer assim, deixa essa vida aqui. É interessante isso que, como você falou, né? Esse acompanhamento, essa evolução da criança desde o começo em pegar os objetos. Talvez muitas vezes a gente acaba não percebendo isso. Duas situações que me lembrou, até de colegas nossos médicos que viram que duas situações, apesar de ser outra especialidade também, mas que uma que a criança não conseguia, né, pegar o objeto, ela botava a mão diferente, estava com problema oftalmológico, e também outra que ela percebeu que a criança não ouvia direito. Então, esses sinais antes da a criança em desenvolvimento, né, ver se está ouvindo, se está enxergando de forma adequada, a gente precisa ficar muito atento. E tem uma questão assim que é, eu que faço cardiologia clínica, a gente acaba dando muito. É interessante, surge muito essa demanda de fazer um relatório de pré-cirúrgico, né? De catarata, né? Que é bastante comum.
A gente pega muito e qual é a relação que você poderia falar assim pra gente em relação à idade, o catarata, o que é a catarata, né? Que é algo muito comum, que a gente vê no dia a dia. Eu não sou oftalmologista, mas chega muito essa demanda para a gente fazer avaliação pré-operatória de cirurgia de catarata. O que que provoca a catarata e como prevenir? Que é importante, pessoal, a saúde visual, ela vai interagir na cognição. Se a pessoa não começa a enxergar bem e também dificuldade de ouvir, ela está podando a sua visão e também a audição e pode levar inclusive à demência. A diminuição da acuidade visual pode trazer algumas complicações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, então a gente tem a oportunidade, né? Esse é um prazer enorme para mim de ter alguns pacientes em comum, né? Como eu falei, eu fiz fellowship na parte de cirurgia de catarata, então eu atendo muitos pacientes idosos, né? Seria, vamos dizer assim, a maioria dos meus pacientes. Não que eu atendo exclusivamente eles, mas a grande maioria. São aqueles pacientes que vão precisar de cirurgia de catarata. E esses pacientes, como a gente sabe, às vezes acumulam algumas doenças, como diabetes, hipertensão, arritmias. E a gente sempre, quando tem aquele diagnóstico, né, de catarata, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente encaminha para uma avaliação cardiológica, porque muitos pacientes têm doenças cardiológicas assintomáticas, né? Então, eu lembro bem de uma paciente, por exemplo, que estava programando a cirurgia dela de catarata e pedi avaliação cardiológica. E essa paciente sumiu durante um tempo e voltou 2 anos depois. Aí 2 anos depois eu falei, ô, dona fulana, tudo bom? Como é que tá a senhora? Poxa, a gente ficou de fazer a cirurgia, a senhora demorou de retornar, o que foi que houve? Ela, poxa, doutor, fui no cardiologista, fiz meus exames, tive que operar, fazer ponte de safena, e o cardiologista só me liberou agora. Eu falei, poxa, mas que bom que a gente conseguiu detectar isso antes da senhora ter, né, um problema, um infarto, pelo menos tratou, e agora a gente vai fazer a cirurgia com mais segurança. Então, é importante, né, essa avaliação global do paciente, né, esse entendimento global do paciente, para que a gente cuide da saúde, né, daquele paciente, cuide daquele paciente, da saúde dele como um todo, como você falou. A visão, ela tem correlação com muitos outros sistemas. O nosso corpo é totalmente integrado, né? Os sistemas, eles são, como posso dizer, eles trabalham em harmonia, né, numa condição de saúde plena, de modo que a gente tenha, vamos dizer assim, um melhor desempenho do corpo como um todo. E, nesse caso, a catarata, aí, explicando, o que que é a catarata? Bom, dentro do nosso olho tem uma lente bem pequena, chamada cristalino, né? Essa lente, ela tem mais ou menos uns 11 milímetros de diâmetro, só para vocês terem uma noção como é pequena, né? Nosso olho é pequeno. E essa lente, ela tem esse nome cristalino porque ela é transparente como vidro, né? Como água cristalina que a gente fala. Só que com o passar do tempo, pela idade, a causa mais comum, a catarata senil, esse cristalino ele vai perdendo essa transparência, vai ficando opaco. Isso vai fazendo com que a gente vá perdendo a nitidez da visão inicialmente, depois começa a perder quantidade de visão mesmo, né? Então, de uma forma bem simples e resumida, é isso. A catarata é uma opacificação do cristalino que leva a uma perda de visão. Isso que você falou me remeteu a um caso muito especial, muito emblemático para mim, que me traz muito, vamos dizer assim, satisfação como médico, né? É um caso de uma paciente que chegou no meu consultório, 107 anos, imagine, né? Aquela paciente que chegou, a paciente não tinha convênio, né? Com 107 anos, eu acho que talvez nenhum convênio, ou seja, a família fez uma força, trouxe a paciente particular para fazer a consulta comigo. E essa paciente, ela não andava, não falava, só ficava na cama. E a família, olha, doutor, a gente trouxe aqui pra ela fazer um exame pra ver como é que ela tá. Tá bom. E a gente fez o exame e detectou que ela tava com uma catarata inclusive muito avançada, né? Porque hoje a gente não opera a catarata quando ela, assim, não, Eles chamam de madura, né? O pessoal fala de madura, é isso mesmo? Preferencialmente a gente não deixa ela chegar nesse ponto pra operar. E o que é uma catarata madura, digamos assim? A gente vai chegar lá, eu vou explicar. Então, trouxeram e a gente fez o diagnóstico de catarata nessa paciente, de 107 anos. Aí eu falei, olha, no caso dela tem que operar, né, pra poder tentar restaurar a visão, porque ela não enxergava mais nada. A família, tá bom, doutor, a gente vai fazer um esforço, vamos fazer a cirurgia. Tá bom. E a gente foi então pra cirurgia, né, e fizemos a cirurgia dela, e essa paciente, assim, vou continuar explicando pra vocês por que me trouxe muita satisfação, mas em especial foi a paciente mais velha que eu operei até hoje. Então tem esse outro característica aí.
E aí a gente operou, tal, fez as revisões, né, regularmente. Quando chegou ao fim da recuperação da cirurgia dessa paciente, a família chegou: poxa, doutor, a gente quer operar o outro olho. Aí eu falei assim: poxa, quer operar o outro olho? Porque na minha cabeça, né, pela condição que ela se apresentou inicialmente, eu falei assim: a gente vai operar o primeiro olho. Falei assim: olha, não sei o quanto que vai melhorar para ela, a visão dela, a gente não sabe, ela não responde, né, não se comunicava. E para nossa surpresa, né, da família dela e para minha também, depois que ela operou a catarata, ela voltou a falar, ela voltou a andar. Que bacana. Inclusive o neto dela, numa dessas coisas, falou: doutor, né, quando ele falou que, né, queria operar outro olho, doutor, a gente agora tá preocupado com ela. Porque antes ela dormia a noite inteira deitada, agora ela tá levantando no meio da noite. A gente tá com medo dela cair, né? Que transformação, né? Rapaz, assim, foi Fantástico. uma coisa surpreendente. Olha, confesso pra vocês que foi, assim, como eu falei, uma grata surpresa. Até me emociono com essa história. E a gente foi, operou o outro olho dela, né? Ela ficou enxergando com os 2 olhos e foi muito interessante. Porque quando a gente fez a primeira cirurgia dela, ela falava assim: aqui eu tô enxergando, eu não tô enxergando, né? E então foi, assim, uma revolução na vida dessa paciente. Então, isso me marcou muito, né? É uma coisa que eu acho que, assim, talvez, aí eu não posso dizer, porque eu não perguntei isso especificamente à família. Mas talvez em algum momento a família tenha desistido dela, falou assim: poxa, ela tá com 100 anos, não vamos operar agora, né? Ou até algum colega pode ter falado assim: Sim, não, pela idade dela não vale a pena mais operar. sim. E a gente investiu, né, na cirurgia, a família dela foi super parceira dela, queria fazer alguma coisa por ela, veja que coisa. E revolucionamos a vida dela, foi uma coisa assim linda, Transformando essa vida, né? cirurgia. E essa paciente tinha uma catarata madura, então acho que eu tô arrodeando muito, né, pra chegar nas Não, perguntas que você me faz. Mas é um caso que não, mas é isso. me toca muito, pessoalmente, por isso que eu gosto de sempre relatar História ele. linda. E aí, então, o que é a catarata madura? Bom, como eu falei, o cristalino ele vai perdendo a transparência. Só que ao mesmo tempo que ele vai perdendo essa transparência, ele vai perdendo cada vez mais progressivamente essa transparência. Nesse estágio final de evolução, a catarata ela fica ou branca ou ela fica escura, vermelha, rubra, negra, né? Dependendo de cada paciente, ela tem uma cor, mas aquela com uma cor muito escura. Essa paciente, por exemplo, ela tinha uma catarata que a gente chama de nigra, né? Talvez seja o grau mais avançado de catarata. Então, essa catarata ela não só vai mudando de cor ao longo do tempo, como ela vai endurecendo. Isso, assim, eu sempre faço uma metáfora para os meus pacientes. Falo assim: olha, a catarata novinha é como o pão. Quando tá novinho, tá molinho. Quando tá velho, vai ficando cada vez mais dura. E por que a gente não deve mais deixar a catarata amadurecer para fazer cirurgia? Quando eu comecei a fazer cirurgia, 20 anos atrás, a gente deixava, porque as técnicas cirúrgicas naquela época eram melhores para esses quadros de catarata madura. Só que com a evolução da tecnologia, evolução das lentes intraoculares, evolução dos equipamentos, a gente fez com que a cirurgia feita de forma mais precoce, ou seja, com a catarata mais nova, se tornasse uma cirurgia mais rápida, mais segura e com a recuperação pós-operatória mais rápida. Então hoje não tem mais sentido, né, a gente operar o paciente com catarata madura. Então a gente, quando a catarata começou a aparecer no olho do paciente, começou a atrapalhar a visão dele, a gente já encaminha para cirurgia, por causa desse aumento de risco cirúrgico, né? E desse aumento de, vamos dizer assim, de comorbidade pós-operatória. E também acaba deixando o paciente ficando com uma qualidade de vida, né, ruim, né? Outro dia mesmo, para vocês terem ideia como a saúde dos olhos é importante. A gente já falou aqui que em questão a pessoa praticamente como se fosse uma demência, né? Uma idosa, praticamente tratada como uma demência, e que a causa dessa demência dela, na verdade, não estava demente, ela só não estava percebendo o mundo. E outro dia um paciente meu, ele batia muito o carro. Diz que quando estacionava, ele batia sempre. E aí, depois que ele operou, eu falei: doutor, eu achei que eu tava ficando barbeiro. Minha família já queria tirar o carro de mim, achando que eu estava velho, perdendo minhas capacidades de dirigir. Ele disse que sempre dirigia bem. E aí, quando ele operou, parou de bater o carro. Ou seja, como é importante o diagnóstico, aí você tá aí atento ao diagnóstico precoce, né? A gente fala muito hoje em dia de diagnosticar o mais cedo possível, como você bem falou,
Mota, em relação às técnicas que evoluíram muito, inclusive isso também tem, na cardiologia a gente tem entendimento que também tem que ser mais precoce possível e mudando a vida das pessoas, né? E quais são, assim, o que que o paciente começa, porque eu sei que ele é mais comum em determinada idade, né? Mas também pode aparecer de forma precoce, né? Isso me corrija aí se eu estiver errado, eu não sou oftalmologista. E quais são, assim, os sinais clínicos, né, que o paciente começa a notar que o olho dele já não está muito legal, né, em específico em relação à catarata? O interessante é que a gente vai conversando, né, e sempre vão surgindo novas situações e vão me lembrando de casos, né? Eu acho que isso é comum, talvez aconteça com você bastante, né? Bastante. Aí eu vou citar 2 casos aí, um para dar uma devolutiva do exemplo que você citou, que foi interessante esse caso, que é uma pessoa muito especial para mim, que é um paciente, ele tem 2 filhos médicos, né? Um deles, inclusive, muito amigo meu. E eu operei, né, o pai desse amigo meu, esse paciente meu. Pronto, operei ele. Os filhos dele, inclusive, hoje são médicos, até nem estão morando mais no Brasil. Mas enfim, então não vem ao caso. Só que esse paciente, ele um dia estava, né, na casa de um desses filhos e bateu o carro do filho. Era um carro muito especial para aquele filho, né? E o filho ficou chateado com isso, né? E aí veio falar comigo: Poxa, Antônio, meu pai não tá enxergando direito. Bateu meu carro. Eu falei: Tá bom, vamos ver aí, né? A gente operou. A última vez que ele teve comigo no consultório, tava tudo bem, tava tudo tranquilo, mas, né, vamos ver, né? Bateu o carro, ué. E ele voltou no meu consultório, né? Eu fiz o exame, a cirurgia dele estava perfeita, a visão dele estava perfeita, ele nem estava usando óculos, né? Depois que operou a catarata, que é uma coisa hoje que a gente consegue, né? Com a cirurgia. Tudo bem. Isso a gente tá falando uma coisa, vou precisar para você uma coisa de aproximadamente uns 5, 6, 7 anos atrás, né? E para nossa surpresa, ao longo desse tempo, né, esse pai desse amigo meu, que é meu amigo também, o pai desse meu amigo é meu amigo, uma pessoa super querida, a mãe dele também, né, pessoas que me acompanharam na época de faculdade e tudo. A gente veio a descobrir que ele tá sofrendo um processo de demência. Olha que coisa, né? Sim, E o que eu queria dizer é que o filho, você veja como as coisas se integram, né? sim, Você vê que o filho dele, que é meu amigo, achou que o problema era na visão, e na verdade não era, era o sim, cognitivo. Foi o oposto do paciente que sim. você falou, né? Que tinha um problema de visão e não tinha nada cognitivo, e o pessoal tava achando que era da parte cognitiva. Então, ah, esse foi um caso interessante. E outro caso interessante que eu lembrei, aí respondendo a sua pergunta, um amigo meu, colega de colégio, sabe? Aqueles colegas que a gente Sim. tem de colégio, me ligou e falou: Pô, Antônio, eu tô aqui, tô com dificuldade de enxergar, não tô enxergando bem. E aí eu falei: Não, passa lá no consultório, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Tava com catarata. Imagina um paciente com 40 e poucos anos com catarata. E a gente foi pra cirurgia, fizemos a cirurgia e ele teve comigo tem 2, 3 dias atrás, né? Tá bem, operou. E um olho só. Interessante isso, né? Então a gente tem que lembrar que a catarata, a grande maioria dos pacientes, como eu falei, que eu atendo, né, são os pacientes idosos. A catarata senil é a catarata mais incidente, mas não é exclusiva do idoso. E quais são os sinais que a gente pode ver, que a gente pode detectar isso? Vou te dizer, Leandro, os primeiros sinais, eles não são facilmente detectáveis, porque a catarata, como ela tem uma evolução lenta, né, é um processo indolente, né, na maioria dos casos, não todos têm cataratas que evoluem rápido, mas na maioria dos casos é um processo lento, a pessoa vai perdendo progressivamente aquela visão e não percebe que está perdendo a visão. E é por isso que é importante o exame com o médico oftalmologista, pelo menos, como eu falei, uma vez por ano, porque a gente consegue detectar essa diminuição na visão, seja na quantidade ou na qualidade da visão, de forma precoce. E aí a gente vai indicar o tratamento, se for o caso de cirurgia, se for o caso de acompanhar um pouco mais, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é que no começo é uma doença silenciosa. E é muito interessante isso, porque a gente vai vendo muitos pacientes que a gente opera, né? E depois que opera o primeiro olho, fala: Nossa, doutor, eu achei que eu tava enxergando bem. Agora que eu operei, eu vi que eu não tava, porque eu tô comparando o outro que não operou com o que operou. Então, esse processo, É, inicialmente, ele é realmente é bem comum isso mesmo, chegar pouco isso, né? Falar pra gente sintomatológico. que, não tá, eu achava que enxergava bem e depois que eu vi o que é enxergar bem. É o que eu digo, né? O diagnóstico precoce, na cardiologia mesmo, eu faço um paralelo, que eu digo assim, só sabe quem tem pressão, quem mede a pressão, só sabe quem tem Verdade. a diabetes, glicemia, quem mede a glicemia, e só sabe quem tem colesterol alto, quem mede. Se você não faz, não vai anualmente
fazer seus exames, fazer sua consulta, fazer sua avaliação oftalmológica, eu falei no último podcast com a querida colega Sandra Preu, que eu disse o seguinte, de perto, ninguém é 100% saudável. Por isso que tá aí a medicina, tá inclusive a oftalmologia, para trazer qualidade de vida, porque chega um momento que você imagine, você vai diminuindo a sua percepção de visão, e aí você já não consegue fazer uma escolha, por exemplo, uma cozinheira, veja lá, ela pega um tempero, mistura. Eu me lembro de uma situação. Eu era criança, você vê como eu falei, puxa uma coisa, vai trazendo memórias, né? E aí, minha avó fazia. Eu sou do interior, como vocês sabem, né? Tapetinga. E minha avó que preparava a minha lancheira. E aí eu cheguei na hora do intervalo, abri meu lanche com aquela fome, etc. Na hora que eu pego o copo do suco salgado. Minha avó salgou o suco em vez de açúcar. Botou sal. E aí provavelmente ela já estava com algum grau ali de deficiência. Ela usava óculos, mas eu era pequena, eu não me lembro mais o contexto daquela situação. Mas ali chamou a atenção dela mesmo de que trocou o açúcar pelo sal. Então, assim, são pequenas coisas que a gente acha. Porque tem um mito, né, Mota, que o pessoal diz assim, eu sou saudável. Não preciso ir de médico. Por que eu preciso? Para que eu vou no oftalmologista? Enxergo super bem. Então a gente está aqui para justamente mostrar, como você falou muito bem, que é algo lento, né? E que sem fazer a avaliação, você não sabe se você está enxergando bem ou não. Você acha que está e às vezes não está. E tem fator de risco para provocar catarata? A gente escuta assim que gente que se expõe a sol teria exacerbação dessas situações. Existe ou algumas doenças concomitantes que podem provocar a catarata? Isso é bem interessante porque a catarata é uma doença multifatorial, né? E para explicar o que é multifatorial é que assim, tem várias coisas que podem contribuir para aquele resultado final, né? Bom, a exposição à radiação solar, com certeza ela tem uma influência comprovada, né, no desenvolvimento da catarata, né? Principalmente quando a gente se expõe ah, até nas fases iniciais de vida, né? Então, quando criança, quando adolescente, sem um óculos escuro, sem um chapéu, né? Se expõe a ficar muito tempo ao sol. A gente deve ficar exposto ao sol, mas proteger, né? Hoje, acho que ninguém tem mais dúvida da questão da proteção da pele contra o câncer de pele, por exemplo, né? Então, os olhos também, eles padecem, né, das mesmas influências, né, da radiação ultravioleta. Se a gente pensar, né, uma radiação, né? Então, assim, tem correlação sim, mas não somente isso, né? Existem fatores ambientais, como, por exemplo, hábitos de vida, a atividade física é muito importante, ter uma alimentação saudável. São aquelas recomendações que valem para toda a saúde, né? Nossa, né? Como ser humano. Então, assim, dormir bem, não fumar, né? Por exemplo, pacientes que têm diabetes, né? Eu acho que isso é um tema importante. Eles têm uma tendência a ter uma catarata de forma mais precoce. Mas nem todo mundo que tem diabetes, e sim aqueles pacientes que não controlam bem a sua diabetes. É importante destacar isso, né? Então, a diabetes, né? Doenças reumatológicas, tem pacientes que fazem uso, por exemplo, crônico de medicamentos, como corticoide, né? Eles podem acelerar, sim, esse processo de catarata. E, como a gente falou, multifatorial só para a gente fechar nessa coisa, tem a questão genética também, né? Então, eu já tive pacientes que eu operei aos 36 anos de idade com a catarata parecendo que ela tinha 70 anos de idade. E tem pacientes com 70, 75 anos que têm um cristalino saudável ainda. Então, esse conjunto, né, como se fosse um quebra-cabeça de diversas Sim, peças, né, que a gente vai encaixando para ter o diagnóstico final de catarata. Então, basicamente, é muito individualizado, né? Como a sim, medicina como um todo, né? Cada sim. paciente é diferente um do outro. No sua prática e na sua experiência, qual é a demanda hoje de seu consultório? O que que as pessoas. Porque um dos objetivos nossos aqui do podcast é a gente resolver dores das pessoas, né? Todo mundo tem uma dor. Dor não Certo. significa necessariamente que você está sentindo dor. É só assim, por exemplo, sua chave quebrou. Aí quem vai resolver sua dor é o chaveiro, né? Seu carro parou na rua por causa da bateria. O motoboy vai lá, ele vai resolver sua dor. Então, hoje no seu consultório as pessoas chegam com qual é a demanda, qual é a demanda da sociedade que você percebe que não, hoje as pessoas estão vindo mais no consultório por X situação. Bom, dentro da clínica que eu trabalho, né, que é a clínica oftalmológica doutora Rita Lavínia,
Meu segmento de atendimento são aqueles pacientes mais idosos, né? Então, assim, eu vou falar muito sobre a demanda Sim. desse grupo etário específico, né? É mais ou menos muito a nossa demanda cardiológica, né? Que é sempre mais Isso. idosos. É. A gente realmente tem essa, vamos dizer assim, congruência, né? É. Vamos dizer assim, de pacientes, né? Em termos de faixa etária, essa coisa toda. Então, assim, a maioria dos pacientes, quando vem para fazer avaliação, eles vêm exatamente para acompanhar, né, problemas oculares, seja troca do óculos, né, como você falou no começo, a partir dos 40 começa aquela questão da vista cansada. Então, a atualização do grau das lentes dos óculos, né, talvez seja a demanda mais universal para qualquer oftalmologista que atenda, né, faça consultas do público em geral. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem nos nossos pacientes é aquela questão de acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, né? Que elas podem ter manifestações oculares. Então, isso é também uma coisa que é muito comum, até vai nesse pacote, né? De trocar o óculos, a gente já faz toda essa avaliação, para a gente avaliar a retina, avaliar o cristalino para ver se não tem catarata. Se já operou, a gente avalia como está a cirurgia, a visão, enfim. E por fim, né, é uma busca dos pacientes, vou falar especificamente no caso, quando vão fazer a cirurgia de catarata, em aproveitar a cirurgia de catarata para corrigir exatamente esses problemas que a gente falou no começo, né? A gente pode corrigir além da catarata, a gente pode ir mais, né? A tecnologia hoje nos permite ir além da correção da catarata. Seria uma redução do astigmatismo, para quem tem astigmatismo. Seria uma redução da vista cansada de perto, né? Que a partir dos 40 começa a atormentar muita gente. Então, hoje, a gente consegue propiciar para uma grande parte dos pacientes uma visão pós-operatória, depois da cirurgia de catarata, sem óculos na grande maioria das vezes, né? Então, assim, muitos pacientes que desejam ter essa maior independência do uso de óculos no pós-operatório de cirurgia de catarata, eles vão em busca, né, exatamente dessa solução e para a maioria dos pacientes a gente consegue ofertar essa solução sim, sem dúvida. É interessante isso que uma coisa puxa a outra, como a gente fala. Acontece algumas demandas, por exemplo, de diagnóstico do oftalmologista para uma condição cardiológica e ou até clínica, né? Muitas vezes a pessoa vai com uma demanda para você e você identifica que ele está com a glicemia alterada. Já aconteceu uma questão de um paciente funcionário de uma colega da zona rural, que ele teve uma perda de visão e aí o colega oftalmologista falou, olha, isso aqui tem alguma coisa a ver com o sistema cardiovascular. E aí ele tinha um problema de uma estenose de uma válvula aórtica, que aquela estenose ali rompeu um coágulozinho e acabou obstruindo, né? Como a gente sempre comenta, o nosso corpo está integrado, né? E a saúde cardiovascular também, ela está muito ligada à saúde dos olhos. E em relação o que você poderia aí pincelar para a gente? Sua subespecialidade, a gente sabe que é catarata, e falar um pouquinho sobre retina, né? E a importância, porque na cardiologia, por exemplo, quem é hipertenso deve avaliar, ir no oftalmologista para ver a retina. Quem tem diabetes desde a tenra infância, com diabetes tipo 2, enfim, também deve fazer esse acompanhamento oftalmológico. Doenças reumáticas, como você bem citou, também deve fazer avaliação com o oftalmologista. Veja que a importância que tem do bom acompanhamento com um profissional oftalmologista qualificado. E aí eu já abro um parênteses que os optometristas, é isso? Aqueles que fazem óculos, como falam? Pode ser que seja. Não, sei. o que eu quero falar, aqueles charlatões, digamos assim, que faz aquelas campanhas para vender só óculos, a pessoa vai, tá toma aqui o seu óculos, veja que, olha a responsabilidade. Essa semana, não vou dizer que não é muito distante, um paciente chegou para mim e disse, doutor, eu uso esse óculos aqui, mas eu que fiz o óculos, eu pedi o óculos, enfim, ele fez o óculos, mas em nenhum momento foi avaliada a retina. Ele avaliou se ele tem catarata. Olha o perigo que você que está assistindo, fique atento e ficar procurando assistência sem ir num médico especialista, oftalmologista qualificado. Porque às vezes seu problema pode ter até uma doença grave cardíaca que você está achando que é no olho, ou até algo que vai te lesionar a sua visão e gerar cegueira, e você acha que é só colocar um óculos. Isso aí que você falou é muito importante, né, Leandro? Porque
a retina, né, ela nos permite, né, quando você está passando pelo médico oftalmologista, e faz parte do exame, né, de rotina, a gente avaliar a retina, o nervo óptico também, né? Então a gente realmente consegue detectar algumas doenças, às vezes, antes do diagnóstico. Então vamos supor que tem um paciente, vamos criar um paciente fictício aqui, adulto jovem, né? Ele começou a perder a visão para perto, né? Tá com a vista cansada, mas ele trabalha muito, né? Tem uma vida estressante. Aí quando ele vai lá no médico oftalmologista, a gente no exame de fundo de olho vê, por exemplo, uma alteração na retina, que a gente pode ter, por exemplo, um estreitamento das artérias, né? Pode ter uma hemorragia na retina. A gente fala assim, olha, quando você foi no cardiologista? Ah, doutor, não sinto nada, né? Nunca fui. Sou jovem, saudável, jogo bola todo final de semana, né? Vai falar, olha, você precisa marcar uma consulta com um cardiologista. E vai lá, e às vezes detecta uma hipertensão arterial sistêmica, né? Que não estava diagnosticada antes. E começa a fazer o tratamento. Então, assim, o que você falou, no Brasil, legalmente, só quem pode prescrever óculos é o médico oftalmologista, que fique isso bem claro, tá? Diferente de outros países que têm outras legislações, mas no Brasil, legalmente, só o oftalmologista pode prescrever óculos para os pacientes. E o mais importante disso é o que você falou. Quando o paciente deixa de ir no médico oftalmologista, é uma oportunidade perdida de diagnóstico de doenças assintomáticas. Um grande exemplo disso, eu lembro, anos atrás, né, eu atendia muito pelo interior da Bahia, e a gente tinha a oportunidade de encontrar pacientes, por exemplo, que faziam esse tipo de rotina no interior às vezes, não tinha um médico, tinha sei lá, uma pessoa que ia lá vender óculos na roça ou no lugar dele, na lojinha ali do sindicato dele, Ainda é rural. muito comum. E aí o que acontece? Chegava para mim, eu fazia o exame completo, e às vezes a gente diagnosticava no paciente pelo exame da retina que ele tinha um glaucoma avançadíssimo. Mas esse paciente, vamos dizer assim, ele E o deixou de glaucoma é a ter. pressão alta, né? Isso nos olhos. Exatamente, a gente vai explicar isso aí. Ele deixou de ter esse diagnóstico precoce. E qual a consequência disso? Essa que é a parte que importa nessa situação que eu tô falando, que aconteceu algumas vezes, né? É, O glaucoma é uma doença que é causada pelo aumento da pressão do olho, né? A gente tem aumento da pressão arterial, né? Na parte cardiológica, a gente tem aumento da pressão do olho também. E esse aumento da pressão do olho, ele vai lenta e progressivamente, e na grande maioria das vezes de forma assintomática, lesionando, matando o nervo óptico. E qual a consequência disso? A visão do paciente ela vai diminuindo cada vez mais. Não é aí já é um tipo de diminuição de visão diferente, porque o campo de visão do paciente ele vai se fechando. Como se fosse uma luz apagando devagar, né? Perfeitamente. Uma excelente comparação que você fez. E o grande problema disso é que, assim, é uma doença tratável por meio do uso de medicamentos, né, de colírios, para controle da pressão ocular. E esse dano que o paciente teve ao longo desse tempo sem um diagnóstico, ele é irreversível. E aí é que é o grande problema, né? As doenças assintomáticas, elas são aquelas doenças que são mais perigosas, né, mais sorrateiras. Então, esse paciente, quando ele vai, às vezes ele já está com um campo de visão bastante reduzido, né? E a gente não tem como reverter isso. A medicina ainda não tem hoje mecanismo de reversão dessa lesão do nervo óptico, né? A catarata, por exemplo, quando a gente diagnostica, a gente opera, tranquilo, né? Às vezes o paciente tem aquele pterígio, que é aquela carne no olho. Mas doenças assintomáticas, né? Doenças que não causam nenhum, vamos dizer assim, sintoma no paciente, eu sempre digo, toda doença deveria doer, né? E os pacientes correriam logo para buscar um médico para atendimento e para tratar logo no começo. Mas tem algumas doenças que não causam esses sintomas. Então, esse é que é o grande perigo de você não fazer sua consulta com médico oftalmologista. É muito importante que a gente sempre esteja fazendo esse acompanhamento. E aí, dependendo do que o paciente tenha, da doença, por exemplo, pacientes às vezes que têm diabetes, a gente acompanha às vezes de 6 em 6 meses, dependendo do controle dele da diabetes, que a gente acompanha isso, a gente pede exame de sangue, vê se a glicemia dele está controlada, se ele está tomando os medicamentos, né? Então a gente vai modulando, né, marcando as revisões de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas é muito importante isso que você falou para a gente evitar, né, esses danos aí à nossa visão e, consequentemente, uma perda de qualidade de vida, né? É como eu sempre costumo falar, que foi o objetivo do podcast, né? Que é meu e de Elane Varjão, e por questões pessoais, nesses 2 últimos podcasts ela não pôde participar, é levar justamente essa informação, que há uma grande responsabilidade na saúde. Eu não sei se acontece na oftalmo, Mota, mas pelo menos na cardiologia tem muita informação falsa circulando na internet. Na cardiologia e na clínica. Só por um parênteses, um absurdo, se propagou muito até por esses médicos, né?
aí dessas subespecialidades que a gente sabe que não existe, dizendo que o diabetes era provocado por um verme que entrava no pâncreas. Quer dizer, é de um grau de irresponsabilidade, e as pessoas acabam consumindo aquele conteúdo e veja que, assim, o, entre aspas, que as pessoas acham simples, mas na verdade não é, como uma consulta com um oftalmologista devidamente bem informado faz a diferença na vida das pessoas, né? Você transforma a vida das pessoas. Porque no Brasil a gente tem dados alarmantes de cegueira provocada pelo diabetes, pelo mau controle diabético. A gente sabe que, por exemplo, diabetes tipo 1 tem uma dificuldade muito grande de acesso até o tratamento adequado e às vezes a pessoa desenvolve um grau de uma retinopatia, né, muito grave e sem o oftalmologista, o médico acompanhando de perto esse paciente, ele perde a visão. E é muito triste você ver um paciente que eu tenho pacientes que são diabéticos que perderam a visão e você vê como a qualidade de vida dele cai muito, né? E é algo que hoje em dia a gente pode prevenir, né? Isso aí que você falou é muito importante mesmo, né? Porque, como a gente falou, o corpo é todo integrado, né? Então, por exemplo, aqueles pacientes que às vezes a gente já vê que tiveram que amputar, por exemplo, um pé, né? Uma perna por causa da diabetes, as mesmas lesões que causaram aquele problema no pé, que é o pé diabético, né? Que é uma coisa muito, vamos dizer assim, debatida, né? Discutida, que se tenta evitar ao máximo, também lesiona os rins, também lesiona a retina no olho. Né, então, assim, existe toda essa, vamos dizer assim, gama, né, de complicações dessas doenças. E como você falou, né, um acompanhamento adequado, ele pode prevenir ou retardar muito, né, dessas complicações. Com certeza, tem pacientes que às vezes não controlam a glicemia de forma adequada e podem ter, né, consequências graves, como a perda da visão. Então, a oftalmologia, não tem muita, assim, talvez, disseminação de informação, muitas informações, assim, erradas, são poucas, talvez porque seja uma coisa muito específica, né? Diferente de outras áreas da medicina, mas com certeza a gente precisa, dar uma atenção nisso, dar um foco nisso, né? Porque a gente precisa, cuidar como um todo, manter a saúde como um todo. Essa qualidade de vida hoje, vamos dizer assim, talvez seja a coisa mais importante que a gente, deva focar, uma vez que a gente sabe que a nossa vida é finita, né? Infelizmente ou felizmente, né, os desígnios de Deus aí é que a nossa vida é finita. Então a gente tem que tentar viver o melhor possível, o máximo possível dentro desse contexto, né? E a gente fica, às vezes, imaginando, fala assim, poxa, mas para que eu vou no oftalmologista? Aí me lembrou um caso, né? Puxou a memória de uma paciente que recentemente, deve ter umas 2 semanas, esteve comigo, e aí ela, doutor, vem aqui, eu tô com uma dor de cabeça, doutor. Tem umas 2 ou 3 semanas que eu tô com uma dor de cabeça, essa dor de cabeça vai e volta e não passa. Falei, poxa, é mesmo? E aí? Falou, não, doutor, fui na emergência, tava uma dor de cabeça muito forte, passei com o neurologista. O neurologista me passou um medicamento tal. Eu tô tomando, doutor, mas em vez de minha dor de cabeça melhorar, minha dor de cabeça piorou. Falei, poxa, foi mesmo? Qual foi o medicamento? Aí perguntei o medicamento. Aí fiz o exame dela todo e o que que acontece? Essa paciente, ela tinha uma anatomia do olho, né, que fazia com que ela tivesse um pico de pressão ocular, um glaucoma agudo, que a gente chama isso, né? A gente tá falando do glaucoma agora, me lembrei desse caso. Então, o ângulo do olho dela fechava, a pressão subia, ela tinha dor de cabeça. Aí depois o ângulo abria de novo, a dor de cabeça passava. Ela ficou mais ou menos umas 2 semanas sofrendo com isso. E o neurologista, ele não tem, logicamente, né, os equipamentos que a gente tem no consultório, né? O médico oftalmologista tem os equipamentos específicos para examinar o olho. Quando ela chegou lá, a gente deu esse diagnóstico. Falei, olha, pode suspender o medicamento, que ele não tá te ajudando, então não tem necessidade de você continuar tomando ele. A gente vai fazer aqui um procedimento, né? No caso dela, é um procedimento chamado iridotomia, que é um laser que aplica na íris. Isso aqui vai te ajudar bastante, vai diminuir e muito provavelmente resolver seu problema. E assim foi feito. Ela voltou depois, poxa, doutor, realmente melhorei, né? Agora a dor de cabeça passou. Então, quer dizer, uma simples dor de cabeça, né, pode fazer com que a pessoa procure um atendimento médico oftalmológico. Diga-se de passagem, a primeira causa de dor de cabeça, né, é problema de visão não corrigido, ou seja, o paciente que está forçando a visão porque não está usando óculos, ou que está com algum problema de visão, é a primeira causa de dor de cabeça, né? Às vezes a gente acha que tem que ir logo no neurologista, não. O primeiro seria o oftalmologista. E aí, então,
uma simples dor de cabeça fez com que a gente diagnosticasse uma condição que ela tinha, que era dela, do corpo dela, e resolvesse o problema, né? Então é muito importante essa avaliação sempre com os médicos. É um caso emblemático, né? Porque até mostra ali pra vocês, dor de cabeça. Lembrar, acho que de uma maneira geral, até tem muita gente aí, tá, tô com dor de cabeça, acho que pode ser dos olhos e pode ser mesmo, fazer essa avaliação. Como pode ser de hipertensão também, Pode ser de né? hipertensão, exatamente. Dor de cabeça, inclusive, é um dos sintomas bastante comuns, né, na prática de clínica médica. Então, vamos lá, nós transitamos sobre a questão da infância, né, que a importância é observar a criança, a acuidade visual, na idade escolar, adulto jovem também, todas as situações, os idosos com questão de catarata. Falamos agora um pouquinho sobre o glaucoma. O glaucoma, ele costuma aparecer com mais idade ou não tem relação? Então, também, né? A nossa idade e o nosso corpo vai mudando e Sim. trazendo consequências, né? É interessante isso. Sobre o glaucoma, é interessante porque é uma doença que a gente, na medicina, né, chama de bimodal, né? O que acontece? Ela tem 2 picos de incidência. O que seria isso? Ela acontece mais comumente na idade, né? Ou seja, idade é um fator de risco para glaucoma, apesar de ser um fator de risco menor, né? O principal fator de risco para o glaucoma é a pressão ocular, realmente, como a gente falou um pouco mais cedo. E a outra faixa etária que pode ter o glaucoma é na infância, né? No nascimento, é o glaucoma congênito. E o glaucoma congênito, ele é muito mais grave, inclusive, do que o glaucoma senil da idade, né? Ou pela pressão alta do olho no adulto idoso. Por quê? Porque na criança, muitas vezes precisa de uma intervenção precoce, às vezes precisa de uso de medicamento, inclusive às vezes até de cirurgia, já no bebê. Por quê? A fase inicial da nossa vida, ou seja, até os 8, 9, 10 anos, é a fase que a nossa visão está se desenvolvendo, né? O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, né? O sistema cognitivo, ele está se desenvolvendo. Então, nessa fase que a gente desenvolve a visão, desenvolve o equilíbrio, desenvolve uma série de aptidões que vão ser importantes para a nossa vida adulta. Então, ter uma visão boa na infância influencia em tudo isso. Como a gente falou, é a comunicação da criança com o mundo, que no começo ela não fala, ela não ouve direito. E essas coisas valem também para audição, né? Por exemplo, só para a gente divagar um pouco mais. Então, o glaucoma congênito, muitas vezes, ele precisa de uma cirurgia no bebê mesmo, uma cirurgia de intervenção precoce, para a gente fazer com que aquele glaucoma, a gente controle aquele glaucoma, né? E a criança possa desenvolver a visão dela. Porque se a gente não tratar na época adequada, e é a importância, mais uma vez, do diagnóstico precoce, aquela perda de visão que ela vai ter naquela época ali é irreversível, a gente não tem como voltar atrás. Então, se a criança não desenvolver essas capacidades até essa fase de 8, 9, 10 anos, isso não, a gente não tem como reverter depois, nem com cirurgia, nem com medicamentos. Por exemplo, dentro da oftalmologia tem uma entidade chamada ambliopia, né? O que é ambliopia, né? Para vocês que estão ouvindo a gente aí. É o que popularmente o pessoal chama de olho preguiçoso, né? O que acontece? Às vezes, algumas crianças nascem, um olho dela não tem grau nenhum, é perfeito, o outro olho tem um grau alto, né? E o que acontece? Caso ela não faça aquela consulta ainda quando bebê, na idade pré-escolar, o nosso cérebro, ele é fantástico. Ele recebe a imagem dos 2 olhos. Se você agora que tá nos ouvindo aqui, se você tapar um olho, depois na sequência você tapar o outro, perceba isso. Faça esse teste agora, Leandro, Fazer pra você agora, ver. hein? Você vai ver que a imagem que chega para você é diferente de um olho para o outro. A posição das coisas é diferente, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro ele é fantástico porque ele pega essas 2 imagens e funde, ele une as 2 imagens em uma imagem só. Quando a gente tem algum defeito nesse sistema, a gente tem o que a gente chama de imagem dupla ou diplopia. Mas o que eu quero dizer, voltando àquela criança que tem um olho normal e outro olho com grau. Caso você não leve essa criança para um médico oftalmologista e a gente diagnostique ela quando bebê ainda, quando criança, ou seja, o que vai acontecer? Ela vai precisar de um óculos para corrigir essa diferença. Caso você não faça isso, o nosso cérebro vai estar recebendo uma imagem nítida do olho bom e uma imagem borrada do olho que está com grau, precisando de óculos e está sem óculos. O que é que o nosso cérebro faz? Ele escolhe o olho da imagem boa e privilegia aquele. Ou seja, o outro olho é como se o cérebro falasse, não, essa imagem borrada aqui eu não quero, esquece ele. E se isso não for corrigido? Aí tem vários tratamentos dependendo do que a criança tenha, né? Óculos, tampãozinho. Vocês podem ver várias crianças às vezes usando um tampãozinho em um dos olhos. Aquilo a gente está estimulando aquele olho que está preguiçoso, né? Entre aspas, a desenvolver a comunicação com o cérebro. Fala assim, cérebro, eu tô aqui, me dê atenção. Eu preciso de você. Olhe para mim, me relembre que eu tô aqui.
Isso faz com que a criança desenvolva a visão naquele olho. Caso isso não seja corrigido, como eu falei na infância, quando chega na idade adulta, a gente não tem mais como corrigir isso. Infelizmente, é uma coisa que acontece, né? Eu tenho casos, por exemplo, na minha família, vou citar um exemplo, meu pai. Meu pai tem isso na visão dele. Nasceu no interior, não tinha assistência, meu pai já tem bastante idade, então naquela época ele não teve acesso ao médico oftalmologista quando ele era criança, quando era bebê. E como ele tinha um olho que enxergava normal, ele fazia tudo. Ele jogava bola, estudava, nunca foi mal na escola. Então, assim, naquela época não se tinha tanto acesso como tem hoje. Então a informação hoje está mais disponível. Acredito que todos tenham como buscar informação pelo menos, né? E depois, posteriormente, buscar o médico, né? Da especialidade que você precisa. Mas isso é uma coisa muito interessante. A gente passou por esses minutos aí, dando uma ampliou, né? Veja como, para mim, Mota, assim, foi bem interessante, porque eu digo que assim, a gente acaba vivendo nos nossos mundos particulares, né? Eu na cardiologia. Então, assim, quando a gente troca experiência com colegas assim de nome como você, nossa mente ela amplia, né? Até para poder ajudar nossos pacientes. E vocês que estão aí assistindo a gente entender a importância do acompanhamento com um médico oftalmologista. Olha quanta coisa a gente falou sobre as doenças mais comuns que acometem os olhos e que trazem uma incapacidade assim física que é impressionante na vida das pessoas. A importância da saúde dos olhos, pessoal. É importante que você cuide, faça a avaliação periódica com o oftalmologista, faça desde cedo, oriente as crianças, etc. A importância dessa avaliação. Eu, pelo menos, faço o dever de casa. E, levo meus filhos para o oftalmologista, a gente tem a questão, meu filho tem diabetes, a gente também já se preocupa com a retina, Pediatra, né? pediatra, todos os profissionais. E uma coisa que você falou, que reúne todas as especialidades, né? Os outros dois podcasts que a gente falou com a doutora Clarice, a outra com Sandra Peu, como o estilo de vida que é importante, né? E você citou bem ter boa alimentação, atividade física, enfim, faz parte para tudo no corpo. Você queria falar mais alguma coisa, alguma consideração final, alguma mensagem que você quer deixar para quem está assistindo nosso podcast Saúde em Pauta? Qual é algo que a gente deixou a passar? Você já está convidado a vir outras vezes, porque são vários temas e a gente quer, nesses temas, trazer especificamente para você falar sobre esse tema específico. Hoje é mais um geralzão da oftalmologia, mas alguma mensagem que você gostaria de falar? Bom, então gostaria de desejar a todos os nossos ouvintes, né, que estão assistindo um bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo da hora que esteja assistindo. É um prazer imenso estar aqui com você, Dr. Leandro Serafim, uma referência da cardiologia na Bahia, né? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar de coisas que a gente ama, né? Coisas que a gente gosta. Então isso acho que é muito legal. Eu gosto muito de conversar sobre a minha área, porque eu acho que eu sigo minha vocação. Eu acho que eu gosto muito do que eu faço. Então sempre é uma oportunidade a gente estar trazendo informações, trazendo novidades em breve, né? Nos próximos a gente pode falar de temas mais específicos, como você falou. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês que estão vendo a gente, que assim, procure seu médico, né? Oftalmologista, cardiologista, da especialidade que você esteja procurando. Você ter um bom médico, né? Isso faz muita diferença na nossa qualidade de vida, na nossa expectativa de vida. E é importante que a gente tenha esse bom relacionamento, né, com o nosso médico, de forma que a gente consiga passar para ele, como você falou, Leandro, as nossas dores, né, e que ele traga aquela solução para as nossas dores, né, dentro daquele momento, daquela especificidade. E a gente tem várias coisas que a gente pode ajudar nossos pacientes, né, a gente está disponível para isso, a nossa missão aqui nessa vida é essa. Então, que vocês procurem seu médico, tenham um bom relacionamento com o médico, converse com o seu médico, passe seus problemas para o médico, que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Interessante você falar, assim, para a população entender como a gente faz parte aí do Conselho de Medicina, você já pode fazer um filtro que Sandra Peu até falou no outro podcast, é entrar no site do CREMEB, não é isso, Mota?
vê lá, botar é para o público geral, coloca o CRM daquele médico que você está procurando, até às vezes você está lá em rede social, enfim, e veja se ele é especialista naquilo que está falando, né? Então vai surgir lá, se você botar o Cremeb de Antônio Mota, vai aparecer o que Mota, botando seu Cremeb lá. Então, se você fizer isso que você falou, a gente, cada estado tem seu conselho regional, né? No caso aqui da Bahia, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, você pode entrar lá, acessar o site, qualquer celular você consegue fazer isso, bota lá, busca médico, né? E você pode colocar ou o nome do seu médico ou o número do CREMEB dele, né? Número do registro no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. E ali vai sair toda uma ficha, né, entre aspas, os dados, né, daquele médico, ou seja, você vai conseguir ver algumas vezes a foto do médico para ver se ele é ele mesmo, você vai conseguir ver o número de registro dele no conselho e se ele tem o registro de qualificação especialista, que é o RQE. Então, se você entrar no conselho, talvez no conselho até meu telefone esteja até lá, que eu deixo disponibilizado. Todos os meus pacientes que eu opero, inclusive, têm meu telefone celular. Então, é importante que você acesse o site do seu Conselho Regional de Medicina do seu estado, procure pelo número do CRM daquele médico que está te atendendo, você vai ver a especialidade dele, você vai ver que ano que ele se formou, ou tem algumas informações onde ele se formou. Então isso é muito importante para que a gente tenha, vamos dizer assim, a segurança, né, que você está sendo atendido por um profissional especialista naquela área que você busca, que você deseja. Então, isso realmente é de suma importância para que a gente tenha essa confiança a mais, né? Naquilo que a gente está fazendo. E além disso, onde é que a gente encontra Antônio Mota aí? A gente tem que dar o Instagram, né? É Instagram do Instagram, como é que acha Dr. Antônio Mota no Instagram, para o nosso público? Bom, no Instagram eu uso pouco, tá? Eu confesso que, vamos dizer assim, minha vida digital não é muito extensa, então assim, mas se vocês procurarem, tá lá o @Tico, T de tatu, I de iguana, C de casa, O de ovo, P de pato, M de Maria, O de ovo, T de tatu de novo, um A. Então, Tico, P de pato, Mota, vocês vão me encontrar. Acredito que se buscar Antônio Mota, talvez me encontre, né? Mas não tenho certeza disso não, tá, gente? Como eu falei, eu uso muito pouco. E todos os dias, né, a gente tá em atendimento na clínica oftalmológica doutora Rita Lavínia, Day Hospital, e a gente está sempre disponível lá, atendendo de segunda a sexta, trabalhando aí para ajudar nossos pacientes e com certeza trazer uma visão mais limpa, melhor, mais nítida para todos aqueles que buscam isso e que precisam disso. Pessoal, queria agradecer a vocês por estarem aí esses minutos, né, ouvindo a gente, e tenho certeza que é um conteúdo de qualidade que a gente se prepara aqui para trazer para você, para cuidar melhor de sua saúde e hoje cuidar de sua saúde dos olhos, né? Eu queria agradecer, Mota, aí por ter vindo, muito show de bola, pelo que você ter falado aqui, orientou, para mim serviu bastante na prática do dia a dia. Cardiologia e oftalmologia tem tudo a ver, né? A gente sabe que a gente Com anda certeza. junto. E muito obrigado, pessoal. Curtam, compartilhem esse podcast que é o Saúde em Pauta, que é um projeto meu e de Elane Vajão, que é uma jornalista. E estamos aí juntos e aí cada vez mais trazendo conteúdo de qualidade. Com certeza, Mota vai vir mais vezes participar desse nosso podcast aí. Obrigado a todos e até breve.